RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Economia. Lojistas projetam crescimento de 4% no varejo gaúcho para o segundo semestre. Qual é o combustível do seu veículo, gasolina ou etanol? Especialista orienta o que é mais vantajoso para os motoristas. Política. Candidato Jair Bolsonaro fala ao público pela primeira vez após ser esfaqueado durante ato de campanha em Minas Gerais. Segurança Pública. A polícia desarticula a quadrilha responsável por roubos, clonagem e revendas em veículos em diversas cidades da região metropolitana. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Quem dirige sabe bem que está cada dia mais difícil encher o tanque de gasolina. A alta no combustível parece até uma novela sem fim. E o motorista, às vezes, acaba tendo que fazer uma nova escolha, como adotar o GNV ou até mesmo o etanol. Quando chega a hora de abastecer, aquela dor no coração e também no bolso. Está cada vez mais caro encher o tanque. O preço da gasolina vem subindo quase que diariamente, mas o salário não acompanha esse aumento. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, neste mês a diferença entre a gasolina e o álcool chegou ao maior patamar deste ano, R$ 1,83. A expectativa é que este cenário continue assim. Por isso, na hora de abastecer, é preciso calcular. A conta é: vale a pena usar etanol sempre que o preço do etanol estiver 70% ou menos do preço da gasolina. Ou seja, nessa faixa da gasolina hoje, o preço do etanol teria que estar R$ 13,20, R$ 13,30. Se ele está acima disso, vale a pena usar a gasolina. Isso porque o veículo tem maior eficiência com o motor, usando o combustível a gasolina. Em 5 estados brasileiros, está mais vantajoso colocar etanol no veículo. Em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. Para a decepção dos gaúchos, o Rio Grande do Sul não está nesta lista. Neste posto, por exemplo, a diferença entre a gasolina e o etanol é de apenas R$1. Mas R$1 que vai fazendo a diferença. A diferença dá 4 litros a mais em 10 litros, né? Então, eu acho que compensou. No fator aquele da conversão de 70% não dá. Mas em 10 litros, né? Dá R$10. Botava quase 3 a 4 litros a mais de álcool, né? E agora vou usar uma gasolina de novo e depois vou voltar pro álcool. Não tem condições, depender da gasolina, hoje o brasileiro tá morto. Tô botando álcool já há tempo já. Tem quase um ano que eu boto álcool. Mas para não ter que fazer manutenção no carro por conta disso, é preciso algumas dicas. Se tu usar só álcool, tem que tomar uns cuidados. Ver se tem gasolina no partido a frio, tá? Ver se a bateria tá legal, porque o carro força um pouquinho mais a bateria, tá? E quando trocar de combustível, isso aí que ninguém sabe. Tipo, hoje eu tô na gasolina. Eu vou no posto, boto só álcool e rodo 15 minutos até em casa. Não deu tempo do sistema fazer a leitura e passar pro combustível, entendeu? Então, de manhã, ele vai estar lendo gasolina e o carro não vai pegar. Então, o recomendado por todas as fábricas é, quando tu troca de combustível, rodar no mínimo 30, 40 minutos com o carro, para o carro se adequar e fazer o mapeamento do combustível que está no tanque. E agora é só decidir qual combustível deve usar. E o Procon de Porto Alegre divulgou hoje um novo levantamento de preços de combustíveis nos postos da capital. O valor da gasolina comum varia entre R$ 4,59 e R$ 4,99. E o valor do etanol varia entre R$ 3,67 e R$ 3,99.
Quanto ao diesel, os preços vão de R$ 3,33 a R$ 3,79 para o S500 e R$ 3,59 a R$ 3,89 para o diesel S10. Reclamações podem ser feitas na sede do Procon, que fica na Rua dos Andradas, número 686, no centro de Porto Alegre. Os lojistas projetam um crescimento de 4% no varejo gaúcho no segundo semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Silma Ed é lojista há mais de 15 anos. Trabalha com vendas de vestuário feminino. Nos últimos tempos, atravessou os reflexos negativos da crise financeira. 2018 está sendo um ano de esperança para ele, que acredita que no segundo semestre do ano, as vendas devem melhorar. No ano passado nós sentimos a melhora mais que o ano retrasado. Esse ano a expectativa é que melhore pelo menos 10% a 15%. É o que a gente espera, né? Mesmo com os reflexos da crise econômica e o país vivendo um período de instabilidade política, a expectativa é que as vendas do varejo gaúcho cresçam de 2,5% a 4%. E a possibilidade de melhora está relacionada com as datas que impulsionam o comércio, como o Dia das Crianças, a Black Friday, o Natal e as festas de final de ano. Todos esses eventos acontecem no segundo semestre do ano, em meio a um cenário de incertezas na política e também na economia. Nós estamos observando a partir de julho resultados positivos, mas não tão generosos como nos meses anteriores. Isso é causado por dois fatores principais, quais sejam: primeiro, o efeito sobre o consumo da greve dos caminhoneiros. A definição de segundo turno em outubro e do presidente também em outubro, seguramente vai sinalizar para onde o consumidor, o investidor vai ir, as coisas devem melhorar a partir de então, seja qual for o vencedor. Por enquanto, o consumidor deve segurar o dinheiro e investir só na famosa lembrancinha. Procurar buscar em artesanato, alguma coisa que tu possa fazer em casa. Faço tricô, então a gente está procurando alternativas para não deixar de dar a lembrancinha, né? Entendeu? Tem que segurar. Tá bem difícil. Fica difícil, então eu só posso te dizer que eu tenho que segurar porque a coisa não tá fácil. Um levantamento do IBGE também aponta que as vendas do varejo gaúcho tiveram um crescimento de 8,5% entre os meses de janeiro e julho, o que mostra que o avanço é positivo frente a tantas dificuldades no cenário nacional. Pode acelerar o crescimento ou reduzir essa expectativa de crescimento na medida em que os sinalizadores de política e economia para 2019 ficarem mais claros a partir do futuro presidente da República. E o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu alta da UTI neste domingo após passar por cirurgia na última quinta-feira. O candidato Jair Bolsonaro está agora na unidade de tratamento semi-intensivo. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, o presidenciável prossegue com boa evolução clínica, sem febre e exames laboratoriais estáveis. Ainda de acordo com o boletim, Bolsonaro está recebendo nutrição por via parenteral endovenosa exclusiva, medidas de prevenção de trombose venosa e fisioterapia respiratória e motora. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Jair Bolsonaro aparece levantando de uma cadeira de rodas, andando pelos corredores do hospital com o auxílio de um andador e brincando com a equipe médica. Show! Aí, ó. Macedo, a próxima será contigo. Cavalgando, hein? Tamo junto, meu irmão. Missão dada. Só não sei se vai ser cumprido. Em uma live realizada através das redes sociais na tarde deste domingo, o candidato emocionado agradece o apoio de todos. Boa tarde a todos. E muito obrigado pelo apoio, consideração, carinho, orações e confiança. No final do vídeo, ele fala sobre a esperança de logo estar em casa, onde pretende utilizar as redes sociais para conversar com os eleitores durante o horário político. Eu espero daqui uma semana, se Deus quiser, estar em casa,
e conversar toda noite, durante o horário eleitoral gratuito, com vocês, que dá para nós juntos, salvarmos o Brasil. Bolsonaro foi esfaqueado durante ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no último dia 6. E uma operação foi deflagrada em conjunto pela Polícia Civil e a Brigada Militar e desarticulou um grupo criminoso responsável por roubos, clonagem e revendas de veículos em diversas cidades da região metropolitana. Confira. A operação denominada Milhão desarticulou uma organização criminosa que atuava na cidade de Canoas e região metropolitana, no roubo, clonagem e revenda de veículos. Foram cumpridos 15 mandados de prisão preventiva. Ao todo, 14 pessoas foram presas na ação. Também foram cumpridas 16 ordens judiciais de busca e apreensão em residências e casas prisionais, nos municípios de Canoas, Porto Alegre, Osório e Pelotas, onde foram encontrados celulares, dinheiro e placas de veículos. A ação foi desencadeada após investigação iniciada a partir de uma prisão da Brigada Militar e troca de informações entre as instituições que apontou a origem de um grupo criminoso organizado, com divisões de tarefas bem definidas e participação de indivíduos presos, os quais detinham o controle e contato das revendas e clonagem. Os crimes eram cometidos na região metropolitana e os veículos enviados para cidades do Rio Grande do Sul e também de outros estados. Conforme a Polícia Civil, o grupo era responsável por cerca de 20 ocorrências de roubo de veículos por mês, gerando um prejuízo aproximado de 1 milhão em veículos roubados no período de 2 ou 3 meses. Cerca de 200 policiais civis e militares participaram da ação, que teve apoio do Serviço Aéreo da Polícia Civil. E a Polícia Civil prendeu na manhã de hoje um suspeito de roubo de carga de cigarros. Isso aconteceu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. A ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão. Além da prisão de um homem, foram apreendidas arma, munição, um veículo, dinheiro e maços de cigarro na casa de um dos integrantes do grupo. As investigações começaram em abril deste ano, quando um documento foi encontrado junto com um carregamento roubado de cigarros em Eldorado do Sul, o que indicou a identidade de um dos autores do crime. Em maio, o grupo foi relacionado a outro roubo de cargas, dessa vez em Butiá, no centro-sul do estado. 2 integrantes do grupo ainda estão foragidos. Além da prisão por roubo, o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma com numeração raspada. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta tarde 2 adolescentes suspeitos de tentar assaltar pela manhã motoristas que estavam parados no acostamento da Freeway, em direção ao aeroporto, no entroncamento com a BR-116. As apreensões ocorreram na Vila Santo André, às margens do quilômetro 92 da BR-290. Os adolescentes foram reconhecidos pelas vítimas. No início da manhã, a dupla tentou assaltar motoristas que estavam parados devido a um congestionamento no trecho. Os adolescentes foram encaminhados à delegacia da criança e do adolescente. E o Cine de Porto Alegre oferece 264 vagas de trabalho. A maior oferta é para motorista de caminhão-carreta, com 50 vagas, e para promotor de vendas especializado, com 30 vagas. Os interessados devem comparecer à unidade do Cine das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O Cine fica na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá, no centro histórico aqui de Porto Alegre. É preciso levar carteira de identidade, de trabalho e também o comprovante de residência. E a Carris informa que o sistema de atendimento ao cliente da empresa não está funcionando por causa de problemas técnicos. No sistema, os usuários têm acesso às informações de horários e itinerários das linhas e podem deixar críticas, sugestões e até elogios em relação aos serviços prestados pela Carris. Enquanto o sistema não for restabelecido, os usuários devem entrar em contato pelo telefone 3289-2158. E agora atenção, moradores da Zona Sul aqui da capital.
O abastecimento de água deverá ser interrompido a partir das 9 horas da manhã nos bairros Aberta dos Morros, Campo Novo e parte do bairro Ipanema. De acordo com o DEMAI, a medida é necessária para o conserto de um vazamento na esquina da Avenida Juca Batista com a estrada Cristiano Kramer. O serviço também se deve pela substituição de um registro de água na rua Vereador Roberto Landel de Moura. Os serviços vão ocorrer ao longo de todo o dia. Lembrando que outras localidades da Zona Sul também poderão sofrer com a falta do abastecimento. Isso dependerá da complexidade dos trabalhos. No retorno do abastecimento, pode ter alteração na cor da água. A previsão é que o sistema seja normalizado até a meia-noite desta terça-feira e madrugada de quarta-feira. 22 horas e 17 minutos, neste momento 18 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Nós vamos agora ao intervalo, é bem rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo nosso site, que é o www.rdctv.com.br, também pelo nosso Facebook e Twitter, que é RDCTV Digital. Siga a nossa emissora também no Instagram, é @RDCTV Digital. Por lá você acompanha diariamente fotos e vídeos dos nossos bastidores. E foi apresentado nesta segunda-feira o novo currículo previsto para as redes municipal, estadual e privada de ensino do Rio Grande do Sul. Será dada ênfase maior às particularidades do estado e será válido para a educação infantil e ensino fundamental. O novo currículo deverá ser aprovado pelo Conselho Estadual de Educação no próximo dia 26. E 800 garrafas de uísque foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal neste domingo em Santana do Livramento, na fronteira oeste do estado. As bebidas estavam no compartimento de cargas de um veículo utilitário que foi abordado na BR-293. No total, foram apreendidos 840 litros de uísque sem nota fiscal. A mercadoria e o veículo foram encaminhados à Receita Federal. E mais de 2.000 crianças foram imunizadas neste final de semana na segunda edição do Dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite em Porto Alegre. 110 postos de saúde atenderam a demanda. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, com os números alcançados, a cobertura de vacinação chegou a 76,48% para o sarampo e 77,22% para a polio. Mais de 100 mil vacinas foram aplicadas durante toda a campanha. A meta estimada pelo Ministério da Saúde em Porto Alegre é de vacinar pelo menos 61,9 mil crianças de 1 a menos de 5 anos, que correspondem a 95% das 65.181 estimadas como população-alvo pelo Ministério. E dezenas de pessoas aproveitaram este final de semana para se unir a uma importante causa: o combate ao câncer infanto-juvenil. No domingo foi realizada uma pedalada que deu início ao Setembro Dourado, o mês para chamar a atenção e alertar a todos sobre os sintomas desta grave doença. Todos se preparando para a primeira edição do Pedal pela Vida. Tênis bem amarrados, hidratação em dia e bicicletas a postos, porque pedalar neste dia significa... Que é importante lembrar, né, mesmo que eventualmente as crianças com câncer não possam estar aqui hoje pedalando, mas que a gente possa lembrar delas, que elas estão precisando de alguma atividade, alguma coisa de integração também, para que não aconteça só hoje, né, no pedal, mas que talvez a gente venha visitar aqui, fazer alguma coisa nesse sentido também, né? No Brasil, o câncer é a segunda causa de morte de crianças e adolescentes. Todos os anos, mais de 300 mil crianças são diagnosticadas com essa doença no mundo. De acordo com o INCA, para este ano, a previsão é que 12.500 crianças e adolescentes sejam diagnosticadas com câncer. Porém, descobrindo cedo, a chance de cura chega a 80%. Por isso, esse alerta nesse Setembro Dourado. Então, todos podem estar sujeitos. A gente tem uma expectativa no estado de aproximadamente 500 casos novos por ano.
E esse mês é interessante porque conscientiza a população da existência dessa condição e que existem vários sinais, vários sintomas clínicos que podem permitir identificação mais precoce de alterações que, se ser demorado, em muitos casos, pode ter uma doença, uma fase mais avançada. Por exemplo, um branco no fundo dos olhos, de um dos olhos somente, quando se tira a foto com flash. Às vezes uma dor na perna de origem recente, mas que não melhora com repouso. Ou uma dor de cabeça muito acentuada, acompanhada de vômitos. Vários sinais assim que podem significar uma doença comum, mas também pode ser o início de um processo neoplásico. A dona Mara descobriu em 2013 que o filho Pedro Henrique, na época com 3 anos, estava com câncer. Mas um ano depois ele passou por um transplante e hoje agradece a toda a ajuda que recebeu. Eu já digo que ele tem curado, né? Graças a Deus. É só ter os cuidados mesmo, fazer tudo direitinho, vir nas consultas e cuidar bem dele mesmo. Então quem está descobrindo agora pode ter esperança, né? Pode sim, pode ter esperança sim. E saiu uma vitória pra gente, né? Que é a cura deles. A concentração do pedal ocorreu em frente ao Instituto do Câncer Infantil em Porto Alegre, que estava de portas abertas para quem quisesse conhecer. Quem não pedalou também tinha algumas opções para aproveitar: os food trucks e também os brinquedos para a criançada. É o nosso primeiro pedal pela vida em benefício do Instituto do Câncer Infantil. A ideia é mobilizar cada vez mais a comunidade, a sociedade aqui do Rio Grande do Sul. E principalmente porque nós estamos no Setembro Dourado, que é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil. Às 3 horas em ponto, foi dada a largada do Pedal pela Vida. A pedalada passou pela Avenida Ipiranga, Avenida João Pessoa, Túnel da Conceição, Avenida Mauá, até retornar ao Instituto, chamando a atenção de muita gente. E que o dourado de todos esses balões possa trazer esperança e saúde para essas milhares de crianças. E o programa Cruzando as Conversas desta segunda-feira retoma as entrevistas com candidatos ao Senado. A entrevistada de hoje será a candidata Marli Chauli, do PSTU. A entrevista será conduzida pelos jornalistas Cláudio Andrade e Vitor Dalla Rosa. Então não perca, Cruzando as Conversas é logo após o nosso Jornal da RDC. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para amanhã nas principais regiões aqui do nosso estado. A instabilidade segue no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, viu? Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, o tempo fica instável. O sol aparece, mas podem ocorrer chuvas isoladas. A temperatura fica amena e varia entre 16 e 22 graus. Em Erechim, no Norte Gaúcho, o sol predomina durante todo o dia. Mínima de 13 e máxima de 21 graus. Na Serra, o sol aparece, mas em alguns momentos do dia deve chover também. Mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Bento Gonçalves, sol com chuva em Rio Grande, no sul do estado. Faz 19 graus pela manhã e à tarde a máxima chega aos 21. Em Cruz Alta, no noroeste do estado, o sol brilha durante toda a terça-feira. Mínima de 14 e máxima aí de 21 graus. Vamos falar agora de futebol. E para isso, estamos aqui no estúdio com o João Batista Filho, nosso comentarista aqui do Jornal da RDC. Vamos começar falando sobre o Inter, que perdeu, né? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo em casa. E mais do que perder um jogo contra a Chapecoense, que o Inter saiu vencendo, começou uma vitória de pênalti, um pênalti bem marcado em cima do Potker. O Inter deixou escapar a liderança do Campeonato Brasileiro, que neste momento é do São Paulo, um ponto à frente do Colorado. O Inter saiu vencendo, como disse, no pênalti marcado em cima do Potker, convertido pelo Nico Lopes, e aí o Inter acaba tomando a virada. Mesmo assim, e detalhe, o Inter poderia pelo menos conseguir um empatezinho, né? Conseguia um resultado um pouquinho melhor. Mas nos últimos minutos, já nos acréscimos, um outro pênalti foi marcado e D'Alessandro estava na partida, não cobrou, Leandro Damião bateu, perdeu esse pênalti e o Internacional, consequentemente, perdeu a partida e também a liderança do Brasileiro.
Quer mais uma notícia ruim? Vitor Cuesta foi expulso, não joga contra a equipe do Corinthians no próximo domingo às 4 da tarde. Pois é, agora vamos falar de Grêmio, porque sábado teve o jogo, o Grêmio venceu, né? Exatamente, o Tricolor venceu do Campeonato Brasileiro, dá uma respirada, sobe ali para as primeiras colocações, ou fica mais perto do líder do Brasileirão. A gente está vendo aí os gols do Tricolor, primeiro jogo com reservas, né? Um pênalti marcado em cima do Alisson, cobrado pelo Douglas, 1-0 do Tricolor. E depois o próprio Alisson faz a jogada e toca para o Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Tricolor, meter para a rede de cabeça, Grêmio 2-0. Mas a gente também tem o Grêmio agora pensando na Copa Libertadores da América. É justamente uma matéria sobre o Grêmio já na Argentina, treinando lá, que a gente vai ver agora com o Pedro Oliveira. Já na Argentina, o Grêmio fez seu último treino antes de encarar o Tucumã, pelas quartas de final da Libertadores. Renato escondeu a escalação da imprensa. A única coisa que vimos foi o tradicional rachão descontraído com os jogadores. O adversário não tem tradição, mas é respeitado, principalmente após a classificação heróica nas oitavas, quando eliminou o Atlético Nacional. Cara, sabemos que eles estão bem no Campeonato Argentino, né? E se chegaram nas quartas de finais da Libertadores é porque é um time qualificado. Então a gente está procurando neutralizar os pontos fortes deles e explorar os pontos fracos para poder sair daqui com um bom resultado. Nossa equipe está preparada, sabemos que Libertadores da América não tem jogo fácil. E a equipe deles é uma equipe forte, uma equipe boa, experiente. E a nossa equipe está bem preparada para fazer um grande jogo, sair daqui com um grande resultado, para voltar para Porto Alegre tranquilo. Tantos elogios têm uma explicação. Os argentinos não sabem o que é perder em casa há 6 meses. São 11 jogos de invencibilidade na sua casa. 35 mil torcedores são aguardados neste, que deve ser o jogo mais importante da vida deles na Libertadores. Equipe muito experiente, nós podemos ver no vídeo que o professor passou pra gente, uma equipe madura, uma equipe que tem jogadores de rodada, que briga bastante, uma equipe que não tem bola perdida, chuta de vários espaços do campo, então pra gente ficar muito atento. E eles dão muito espaço também, então nossa equipe tá preparada, sabendo que vai ser guerra, então tá todo mundo pronto para essa guerra de amanhã. Tá aí o Cortez, lateral do Grêmio, e Estudiantes, não, foi na rodada passada, Tucumã, Atlético Tucumã, da Argentina, amanhã, 9h45 da noite. Tá certo, muito obrigada pela sua presença e o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Assista agora o programa Cruzando as Conversas. Uma boa noite, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.